Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham um dia excelente em nome de Jesus, certo? Esse vídeo, eu tava tranquilo aqui montando o roteiro para eu gravar um vídeo. Aí eu fui pedir pro Espírito Santo, fui orar pro Espírito Santo me dar as palavras e o que ele queria me usar para falar para você que está assistindo esse vídeo. E nada é em vão, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E nada é sem motivo. Tudo Deus tem um propósito. Se você está vendo esse vídeo, tem um motivo. E eu estava lá orando, conversando com o Espírito Santo antes de começar o vídeo, porque eu estava querendo falar outro roteiro. Aí do nada me jogou Isaías 42, 18, 19 e 20, né? Quando eu fui terminar de ler. E basicamente fala sobre a cegueira espiritual. Muitas pessoas elas ficam cegas e não conseguem enxergar o que Deus quer falar para elas. Eu era cego há um tempo atrás, eu não conseguia ver as guerras espirituais, não conseguia ver nada. E depois que eu comecei a aprofundar mais na palavra de Deus, ter mais intimidade com Deus, orar mais, procurar mais, louvar mais, e Deus sempre vai me abrindo mais os olhos, porque a gente sempre tem escamas. Cada dia a gente vai melhorando. Uma frase da igreja que eu participo, que o pessoal fala muito, é de glória em glória. Nunca você vai ir de uma vez. E isso é intimidade com Deus. Se você quer ter mais intimidade, você tem que aprofundar na palavra de Deus, orar mais, conversar mais com Deus, ouvir os louvores quando você estiver indo para algum lugar, no carro, ou andando, ou de bicicleta. Tem muita gente que vai ouvindo música, né? Então, todo momento Deus quer falar com você. Deus quer falar com você através do ar que você respira. Se você parar agora, nesse exato momento, pausa o vídeo só um pouco e faz o que eu vou te falar agora. Olha para o lado e vê todas as coisas que Deus criou ao seu redor. Deus é tudo. Deus fez tudo que você está vendo. Esse mundo que Ele criou, lá em Gênesis vai falar que Ele criou tudo. Tudo que existe no mundo foi Deus que Ele criou. Você olha, ó, eu estou olhando aqui para fora. Ele tem um céu que Deus criou, está chovendo hoje, as árvores, a chuva que Deus proporcionou para a gente ver, as gotas caindo, o chão que a gente pisa. Na Bíblia fala, todo lugar que a gente pisar ou tocar, Deus vai abençoar. Só que a gente tem que saber a nossa autoridade. Se eu não me engano é Lucas 10, 19, que fala assim: eu te dei autoridade para pisar sobre serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. A gente tem autoridade, filho de Deus, para a gente impedir as obras do inimigo. E Deus ele quer usar a gente para a gente levar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Nesses dias Deus tem falado muito forte comigo. Em todo lugar que eu vou eu levo o evangelho. Naquele versículo bíblico que fala: ide e pregar o evangelho para toda criatura. Porque a gente passa pelas pessoas, a gente tem o amor de Cristo, mas a gente não leva o amor de Cristo para o próximo. Sendo que é isso que Jesus fazia quando estava aqui na terra. Ele levava o amor de Deus, o amor de Cristo para todas as pessoas. Ele tocava nas pessoas, abençoava as pessoas, curava as pessoas. E ele falou que as pessoas que iriam fazer obras maiores que ele. Só que a gente tem que ter fé. Muitos milagres aconteceram através de Jesus. E com esse tempo, a gente tem que saber que o máximo de posicionamento que a gente faz, de levar a palavra, ajudar o próximo na rua, em escolas, na faculdade, no trabalho, cara, essas pessoas precisam. Todos nós precisamos de Cristo. E se a gente não estiver firme na palavra de Deus, não tem como. Sobre a guerra espiritual, você sabe como que você impede a guerra espiritual? Quando você sabe a sua autoridade, filho de Deus, e quando você usa a palavra de Deus como arma. Em Efésios 6:10 que explica como que você reveste da armadura de Deus. Em Efésios 6:10 fala: a oração que eu faço todos os dias para estar contra esse lado do diabo é basicamente o seguinte: Pai, que o Senhor coloque agora o capacete da salvação para blindar todos os meus pensamentos, que não venha nenhum pensamento que não é de Ti, que venha apenas pensamentos de Ti, Pai. Que eu pegue a espada, que é a palavra de Deus, para que eu possa cortar os ataques do inimigo, porque com a palavra de Deus
ele fala que não há condenação, nem maldição, nem dor para todo aquele que crê em Deus. Esses dias para trás, eu ouvi por alguns segundos, a voz do inimigo, e me deixei me abalar. Moço, o inimigo me atacou de todas as formas, com opressão, com dor, com pessoas falando, cara, atacou de todas as formas, porque desde que eu voltei pra igreja, eu sempre tento ficar com Deus o tempo todo, e cara, 10 segundos que eu pensei em uma coisa que me afastou da palavra de Deus que estava sendo pregada, foi lá e eu esqueci. Eu comecei a ser atacado, porque quem é filho de Deus, quem é escolhido, você que está vendo esse vídeo, você é escolhido. Todos nós fomos escolhidos desde antes do ventre da nossa mãe para um chamado. Só que a gente tem que escolher se a gente vai escolher Cristo ou não. Se a gente vai levar a palavra de Deus ou não. Inclusive, o outro tema do vídeo que eu estava querendo fazer, o Espírito Santo me lembrou aqui para eu falar, que era sobre isso aqui, ó. Quem encontra Jesus volta por outro caminho, porque ele não tem mais compromisso com homens ou coisas aqui na terra. O homem normalmente ele procura por diversos caminhos, as drogas, corrupção, amor, sexualidade, dinheiro, e tudo isso afasta de Deus. Se você voltar pelo mesmo caminho que essas coisas que o mundo te oferece, mulheres, dinheiro, homens, drogas, bebidas e etc., você vai voltar para o mesmo caminho, e isso vai te afastar novamente de Deus. Quem encontra Jesus é dirigido pelo Espírito Santo, porque a gente tem que ser mais usado pelo Espírito Santo para que a gente possa levar o amor de Cristo para as pessoas certas, nos momentos certos, e para o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir. Por que Deus te deu um chamado, se você ainda não sabe o seu chamado, na palavra de Deus, indo nas igrejas, conhecendo sobre a graça, que é o favor merecido, que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus. E estando no caminho de Jesus, a gente vai afastar dos pecados. Só que é uma luta diária. É de glória em glória, que nem eu falei. A gente tem que estar mais perto de Jesus para que o mundo seja afastado. Em Romanos 12:2 fala: não vos amoldeis ao sistema desse mundo e conhecereis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para a gente ter uma intimidade maior com Deus, a gente tem que focar nisso. A gente tem que cancelar a cegueira espiritual que está na gente. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai falar. Cara, o inimigo, ele ataca a gente de várias formas. As principais são esses que eu falei, né? Droga, bebida, mulheres, dinheiro e etc. Coisas assim que é mais visível, que é o inimigo atacando, por pessoas próximas, conhecidas, familiares, pessoas desconhecidas. Ele vai usar essas pessoas para te atacar. Vai falar alguma palavra de maldição, vai falar alguma coisa, não, você está pensando grande demais, não, você tem que se acalmar, sendo que Deus, Ele quer te usar para coisas grandiosas, cara. Você não tem que ouvir palavras do que as pessoas falam. Na hora que alguém falar alguma coisa, você fala, está arrependido, em nome de Jesus, já sai de perto, porque quem te diminui não vai fazer você crescer. Se família está te fazendo ser inferior, se amigos estão te fazendo inferior, cara, pede para Jesus. Em João 14 fala, tudo que pedires em meu nome eu farei. Pede para Jesus afastar todas as pessoas ruins da sua vida. Pede para Deus te dar prosperidade, te dar sabedoria. Cara, quando você pede para afastar todas as pessoas ruins da sua vida e trazer pessoas dele, vai tirar todas as pessoas que não te levam a Cristo. Para de mandar mensagem para essas pessoas que você está mandando mensagem hoje e vê se elas vão mandar mensagem. Faz essa oração. Pede no nome de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, para tirar todas as pessoas de perto de ti que não te fazem bem. Você vai ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que é renúncia. Todos os dias você tem que renunciar a alguma coisa. Não é porque você foi salvo pela cruz, que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que vai ser só isso. Você tem que se entregar para Cristo. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas.
roupa, dinheiro, casa, carro, família, só que você tem que focar primeiro em Jesus, porque a salvação ela é única. A salvação você não vai entregar para sua namorada, para sua família. Você tem que buscar você próprio. Você tem que se conectar a Deus e ser usado pelo Espírito Santo, conhecer Jesus, conhecer o amor dele. Só que você tem que, novamente, aprofundar na palavra de Deus. Se você não se aprofundar na palavra de Deus, não tem como você ficar mais próximo de Deus, certo? E aqui em Romanos 42, 18 fala: ó surdos, ouvi, e vós, cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Tantas vezes que a gente não ouve a voz de Deus, não ouve o que a pessoa está pregando lá na frente, seja em qualquer igreja, ou seja em algum momento de decisão de trabalho, alguma coisa. E quantas vezes a gente não está com os nossos olhos abertos para ouvir e ver a palavra de Deus? Quantas vezes a gente fica fixado em olhar para o lado quando a gente está na igreja, ver os erros das outras pessoas, e Mateus 7,1 fala: não julgueis para não ser julgados. Toda vez que você medir alguém, você vai ser medido da mesma forma. Por que você fica pensando em julgar o seu próximo, sendo que você tem seus erros também? Na Bíblia fala, só que eu não vou lembrar o versículo agora. Não há um justo sequer, não há um justo. Todo mundo vai errar. Eu posso errar de uma forma, você pode errar de outra, mas todo mundo vai errar. Isso é normal. Continuando aqui em Isaías: quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo de Yahvé? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. O que quer dizer sobre isso? Tu viu muitos feitos e obras magníficas de Deus. Você tem dúvida ainda? Olha para o seu lado novamente. Vê o céu que ele construiu, as árvores, o ar que você respira, o seu corpo. Cara, olha a sua digital. Sua digital é única, não tem ninguém que vai ter a sua digital. Olha os seus olhos, não tem ninguém que vai ter os seus olhos. Olha o seu falar, olha o tanto de coisa que aconteceu na sua vida, sua história é única. Você, tem muitas pessoas que ficam reclamando do passado, do futuro, fica preocupado. Cara, o amanhã não te pertence e o passado não te pertence mais, porque as coisas que ficaram no passado ficaram para o passado, e as coisas do futuro não te convém, porque o amanhã só pertence a Deus. Foque no presente, foque no agora, viva um dia de cada vez, e você vai ver o tanto que Deus vai fazer a coisa certa para você, a coisa que Ele sonha em fazer para você. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Deus, Ele não supre as suas expectativas, Ele supre de acordo com o quanto você almeja realizar o seu propósito aqui na Terra. E novamente a mensagem que vem aqui, o Espírito Santo manda: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, seja por um abraço, seja por ouvir o próximo, seja por abraçar o próximo, seja por levar a palavra do Evangelho. Cara, se Jesus te salvou, leva esse amor para salvar o próximo também. Ouve, dá um sorriso, olha no olho dele, mostra a alegria que Deus trouxe para você, que é única. Deus quer te amar cada dia mais, cara. Deus quer te mostrar, Deus quer ter mais intimidade com você. Você acha que quando você fica preocupado com dinheiro, você fica preocupado com relacionamento, você fica olhando um monte de mulher aí, fica olhando um monte de homem aí, você acha que Deus, Ele fica feliz com isso? Sendo que Ele tem a pessoa certa para você, o trabalho certo para você, a casa certa para você, o carro certo. Todos os planejamentos dele são perfeitos. Só que tem um caminho aqui, reto, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como você quer ir para Deus e para o céu, sendo que você não procura Jesus? Como que você fica pensando no amanhã, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje?
Quantas vezes você fica pensando, nossa Deus, tá difícil as coisas aqui, né? Aí você fica pensando, não, vou marcar uma viagem para o próximo mês, sendo que você nem está vivendo hoje, você não está nem vivendo agora, o amanhã nem te pertence. E se daqui 5 segundos você morrer? Você vai ter conhecido Jesus? Você vai ter se entregado mais para Jesus? Você vai ter orado mais com Jesus? Você vai ler a palavra mais? Não, porque você tem que viver o agora. Você não sabe que horas você vai morrer. Você não sabe que horas que você vai fazer suas coisas, você não sabe se seus planos vão dar certo. Você já parou para pensar que vários planos seus dão errado porque não são os planos de Deus? Quantas vezes você tentou fazer uma coisa e não deu certo? Quantos trabalhos você tentou e não deu certo porque não era da vontade de Deus? Deus vai te proporcionar a coisa certa, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só que você tem que olhar para Cristo primeiro, para você ir para o céu e para Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E para encerrar, eu queria falar esse versículo, Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Ou seja, Deus quer falar para você coisas que ninguém sabe. Ele quer te revelar conhecimentos grandiosos que ninguém sabe, inacessíveis que ninguém vai alcançar. Para você vai conseguir e vai ter coisas que nenhum ouvido ouviu, que nenhum olho viu, que ninguém sentiu. Só o relacionamento seu e Deus. Mas você tem que entregar sua vida para Deus. Invoca-me e eu te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos. João 14,14 novamente. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Tudo que você pedir no nome de Jesus, tendo fé, confiando, esperando e descansando em Deus, Ele vai fazer. Só que você primeiro tem que dar o primeiro passo. Se Deus falou alguma coisa para você, se você está com medo de sair do CLT, cara, Deus ele não quer você preso. Ele não quer que você ganhe dinheiro daqui 30 dias, Ele quer que você prospere. Tanto de empresário que tem aí, tanto de bilionário que tem, porque eles deram o primeiro passo. Erraram, mas conseguiram. Só que imagina, você ir dar o primeiro passo certo e Jesus está com você, Deus está com você, o Espírito Santo te guiar. Cara, eu anotei só umas coisas aqui para falar que o Espírito Santo revelou. Só abre Isaías 42:19. Aí apareceu o cegueira espiritual. E ó, já está completando 18 minutos. E não é o que eu estou falando, porque a minha oração é sempre quando eu vou fazer alguma coisa, sempre que eu vou falar com alguém, fazer um vídeo, conversar com alguém, eu sempre peço direção para o Espírito Santo. Minha oração é basicamente essa: Espírito Santo, me conduz e fala o que a pessoa que está vendo esse vídeo, a pessoa que eu tenho que falar, precisa ouvir. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, Espírito Santo, e Cristo te iluminará. Não é sobre minha vontade, é sobre a vontade de Cristo, é sobre a vontade do Pai, é sobre a vontade do Espírito Santo. É a gente ser conduzido pelo Espírito Santo. É sobre a gente se entregar para Deus, que Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Buscai o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com essas coisas do mundo, porque esse mundo é passageiro. Eu sou de lá, eu sou do céu. Deus não quer eu aqui nessa terra, mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou levar o amor de Cristo e a palavra de Deus para o máximo de pessoas que eu conseguir. As pessoas me julgam todos os dias tem uma pessoa querendo que eu caia, fala a palavra de maldição, fala coisa, mas está repreendido em nome de Jesus. Porque o que Deus falou para mim e o que Deus está falando através desse vídeo, está falando todos esses dias da sua vida e vai falar ainda, só você e Deus sabe. Você não tem que ficar mais buscando aprovação, você tem que buscar o amor de Deus.
E é essa mensagem que eu queria entregar não, né? Que o Espírito Santo quis entregar para você que está vendo esse vídeo. Se você chegou até aqui, esse vídeo não foi à toa, escolhido não tem escolha. A gente brinca muito sobre essa frase, porque quando a gente cai, Deus vai usar até uma mula para falar com você. Que nem aconteceu na Bíblia com o rapaz. Eu vou lembrar agora o versículo. Usou até uma mula para falar com ele. E cara, todas as vezes quando eu não estava tendo intimidade com Deus, quando eu me afastava um pouco, do nada uma pessoa aleatória ia lá e me mandava mensagem. Porque escolhido, ele é escolhido desde antes do ventre da mãe dele. Deus te escolheu há muito tempo, cara. Antes de você nascer, Deus te deu o dom mais precioso dessa vida, que é o dom da vida e do presente. Para de viver no passado e para de se preocupar com o futuro. Viva o presente. Converse com Deus, ore com Deus, fale com Deus. Coloca um louvor, vai ler a Bíblia, conversa com um amigo, leva o amor de Cristo, vai numa igreja. Procura mais vídeos sobre a graça, que é o favor merecido de Deus. Que tem muita igreja que fica pregando a lei, que é o Antigo Testamento. Só que Jesus trouxe o Novo Testamento. Começa a ler do Novo Testamento para frente. E vê o tanto que Deus ele vai te amar a cada segundo. Vê Romanos, Gálatas, Provérbios. Cara, acompanha a Bíblia. Vai lendo de pouco em pouco, depois você vai se aperfeiçoando. Lê Hebreus. E vai lendo. Cada dia mais que você estiver na presença de Deus, mais vezes que você deixar ser usado pelo Espírito Santo, mais vezes você vai conseguir atingir mais pessoas, salvar mais vidas. E Deus honra aqueles que honraram Deus no pouco, e Deus vai honrar no muito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está amando a Deus primeiro, pode ficar tranquilo, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você não precisa se preocupar mais com essas coisas dessa terra, porque a terra é passageira. Do pó viemos e ao pó retornaremos, mas a tua palavra não passará. A palavra de Deus não passará. Se Deus já falou com você alguma vez, através de pessoas, ou com você mesmo, através de louvores, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele me falou isso vários dias. E essa mensagem é para você também. Se Deus falou através da Bíblia, falou para várias pessoas, louvores, cantores, pastores, padres, o que seja, se Ele falou com a sua casa e você iria servir ao Senhor, é só você buscar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Não precisa se preocupar se sua família ainda está longe de Deus. A salvação é única. Busca primeiro a sua salvação, conhecer mais de Deus, conhecer mais sobre a graça, conhecer mais sobre Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, eu não vou lembrar agora o versículo, mas ele fala para uma mulher a seguinte coisa. A mulher estava lá pegando a água do poço, se eu não me engano, né? E Jesus chegou nela e falou: essa água, você sempre vai ter sede, mas a água que eu te ofereço, você nunca mais terá sede. Você terá a vida eterna. As águas que Deus quer colocar na sua vida, quer fluir na sua vida, é água, é vida em abundância, é a vida eterna. Então é isso. Busque mais a Jesus, não deixe para amanhã a oração, a leitura da Bíblia, os momentos com Cristo, momentos que você vai conversar com um amigo, levar a palavra para sua família. Chama sua família, pega nas mãos, começa a orar, começa a falar de Deus, leva a palavra, coloca um louvor, vai ouvir. Cara, nunca a gente tem que parar com isso de pensar que a gente está na correria, sendo que Jesus, quando ele estava nessa terra, ele nunca correu, sabia? Até para ele morrer, ele nunca correu. Ele andou tranquilo, porque tudo tem um tempo, e o tempo de Deus é perfeito. Mas Deus não é que nem Satanás, que vai ficar tentando entrar no seu coração,
colocar mulheres, dinheiro, trabalho em excesso, carro, casa, drogas, bebida. Não, ele não é assim. Você tem que dar o primeiro passo para Deus. Vai numa igreja que você vê que tem pessoa alegre, feliz, procura mais sobre a graça, vê mais vídeos assim. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, caso você tenha interesse, vai lá dar uma olhada, que talvez pode agregar no que você precisa, que é mais de Cristo. Talvez as palavras que eu falei pode te ajudar a sair de algum vício, porque aqui a gente prega o amor de Cristo, que é o importante, é o fundamental. A gente não foca em julgar, a gente foca em ajudar, que é isso que Jesus nos ensinou. No Novo Testamento, agora fica mais voltado a 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Tantas vezes que a gente não consegue amar o próximo, sendo que Jesus nos amou há mais de 2000 anos atrás. Só que a gente tem que amar a gente primeiro. Busque o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Busque a sua salvação, que é única. Ninguém vai fazer por você não. Se você focar em igreja, pastores, amigos, se você depender de outra pessoa para procurar Jesus, cara, sinto te informar que se você não procurar Jesus pela sua livre e espontânea vontade, que não o Espírito Santo falou no começo, né? Quando ele me usou para falar. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o quando você vai morrer. E se você morrer daqui 5 segundos? E você não falar da sua boca, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus.